Programa Evangelho Puro e Simples é um oferecimento de Cara de Anjo, tudo em Baby e Kids, Limac Engenharia e Manutenção, Oficina Mecânica, Máquinas, Caminhões, Ônibus, Elétrica, Diagnóstico de Scanner e Diesel, Joalheria Castro, Celulares, Serviços e Acessórios, Pizzaria La Bella Pizza, todo dia é dia de pizza. Escritório de Contabilidade Antônio Feitosa, sua empresa em boas mãos. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Evangelho Puro e Simples, o poder da Palavra de Deus aí no seu lar. Temos falado da poderosa Palavra de Deus, aonde com certeza ela tem tocado sua vida, porque ela é poderosa. E nós vamos continuar falando no livro de Lucas, onde nós estamos fazendo essa reflexão durante esses dias e trazendo mensagens expositivas ali na Igreja Batista da Vila Brandão. E você pode acompanhar um pouquinho através aqui do programa. Hoje nós vamos continuar agora em Lucas 6, 46 até o 49, onde nós vamos falar do prudente e do insensato. Você sabe muito bem que uma pessoa prudente, ela vive de forma prudente, cuidadosa, ela faz tudo conforme ela já pensou, pré-organizou, e ela vive de maneira ao ponto de errar menos. Não é que nós não vamos errar sim, nós somos falhos, mas a pessoa prudente, ela, por mérito próprio, ela pode errar pouco e não viver tantas situações que muitas pessoas vivem. As insensatas não, elas vivem sem nenhum tipo de cuidado, fazem tudo o que dá na telha e o que vem nos seus pensamentos elas fazem e por isso entram em tantas confusões. Olha o que o texto bíblico nos ensina a respeito do prudente e do insensato. A palavra de Deus no versículo 46 nos diz o seguinte: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo, colocou o alicerce na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Um homem prudente é aquele que, ao planejar construir sua casa, ele já planeja como vai ser a fundação, como vai ser os alicerces, e ele faz aquilo conforme correto. Ele cava bem fundo ali as cavas para fazer todo o alicerce, o baldrame. Ele não pode errar nesse momento, porque se ele fizer aquilo de mau jeito, de qualquer forma, sem pensar nas consequências daquilo que ele está fazendo, sem planejar como deve ser feito, ele pode ver toda aquela construção ruir em cima dele. Quando ele estiver morando com sua família, a casa pode cair por cima dele. O homem prudente, ele não faz isso. O homem prudente, ele planeja. O homem prudente, ele vê o que precisa ser feito. O homem e a mulher. Por isso o Senhor nos chama a ter esse entendimento de que como nós podemos chamar Ele de Senhor se nós não fazemos o que Ele pede? Aí o texto nos compara ao prudente e ao insensato. Se eu chamo Cristo de Senhor, Deus de meu Deus, eu tenho que viver o que Ele me pede para fazer. Eu não posso simplesmente dizer que sou de Deus sem ser de Deus. Eu não posso viver algo de Deus na minha vida, sendo que eu não vivo Deus na minha vida. Como que isso vai funcionar? Não funciona. É como uma pessoa dizer que é formado em medicina, mas nunca pisou numa faculdade, nunca estudou num lugar lícito para se formar. É como uma pessoa dizer que é arquiteta, mas nunca ter feito algo em relação à arquitetura, nunca ter estudado. Quando ela for fazer os seus projetos, o que vai acontecer naturalmente? Vai tudo ruir, vai ser tudo destruído, porque ele não sabe fazer. É o que o texto nos ensina, versículo 49. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que deu a torrente contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição
foi completa. Todo aquele que não é prudente e que não entende que viver o Evangelho tem que ser algo digno e verdadeiro, toda vez que ele tentar viver algo que é de Deus, ele não vai conseguir. Porque a casa dele não foi preparada para isso. Ele não está preparado para isso. Ele não é um homem, uma mulher de Deus. Ele não vive os princípios. Não adianta eu dizer, Deus me deu, Deus tomou. Não adianta. Se eu não viver o Evangelho, eu não vou ter recebido nada. Tudo o que eu conquistei foi através da força do meu braço. E tudo isso vai ficar por aqui, porque todas as coisas vão passar, mas a única coisa que não passa é a palavra de Deus. E eu convido você a refletir nisso, nesse momento. Enquanto você ouve essa canção, o Senhor vai continuar ministrando a seu coração. E já já a gente volta com a conclusão desse estudo. Nosso Senhor é maravilhoso e como é bom usufruir daquilo que Ele tem nos dado. A palavra do Senhor diz que as bênçãos deles recairão sobre nossas vidas à medida que obedecermos. Tudo que pedirmos será feito se pedirmos conforme a sua palavra e vivermos conforme os seus princípios. A palavra então nos ensina isso, que aquele homem prudente ou mulher prudente é aquele que vive e obedece. É aquele que não só chama de Senhor, mas se rende ao Senhor. Não é aquele simplesmente que fala da boca para fora, mas é aquele que fala com suas próprias ações, com o seu jeito de agir, com a sua vida. Viver Deus é obedecer os seus mandamentos. E isso sim é ser um homem e uma mulher prudente. Isso sim é ser um homem e uma mulher bem-sucedido, que vive a palavra do Senhor. Você deve lembrar, não sei se você conhece, o texto de Josué, no capítulo 1. A palavra do Senhor diz que ele será bem-sucedido em tudo o que ele fizer. Mas antes, ela diz o seguinte: seja forte, corajoso. Não deixe de meditar no livro desta lei, dia e noite, e não se afaste, porque só assim você será bem-sucedido. Que a palavra de Deus possa vir sobre sua vida de uma forma sobrenatural e que você possa encontrar esse, que é Senhor, e viver em obediência, para que todas as bênçãos do Senhor possam vir sobre sua vida, assim conforme sua vontade. Nós agradecemos ao Senhor pela bondade dEle, de você poder estar aqui com a gente, de eu poder estar aí com você, ministrando a palavra de Deus. E sei que o Senhor vai fazer grandes coisas, tá bom? Que Deus te abençoe e não perca o nosso próximo programa, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Deus te abençoe. Até lá! O programa Evangelho Puro e Simples é um oferecimento de Cara de Anjo, tudo em Baby e Kids, Limac Engenharia e Manutenção, oficina mecânica, máquinas, caminhões, ônibus, elétrica, diagnóstico de scanner e diesel, Joalheria Castro, celulares, serviços e acessórios, Pizzaria La Bella Pizza, todo dia é dia de pizza, Escritório de Contabilidade Antônio Feitosa, sua empresa em boas mãos.